E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre o que deu errado com Girl From Rio. Infelizmente, gente, quando eu fiz aquela série aqui na Anitta do canal, que eu falei sobre Girl From Rio em toda a sua extensão, assim como eu falei também sobre a carreira da Anitta e em como ela evoluiu artisticamente até chegar em Girl From Rio, como ela conquistou tudo que conquistou, gerou muito hate e muita gente doida vindo comentar e me atacar aqui, me acusando de ter hypado os fãs ou de ter colocado uma expectativa nos fãs que eu muitas vezes menti pra eles, colocando coisas que a Anitta conseguiu números internacionais, tal, isso, aquilo, aquelas coisas que a gente normalmente ouve. Só que muitas vezes, gente, essa situação toda aí é azeda, porque as pessoas que comentam essas coisas, elas não se dão ao trabalho de ir buscar a informação se ela tanto duvida, tá? E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: se você acha que uma informação não está de acordo com o que você acredita, busque a informação, tire a contraprova, né? A contraprova sempre é importante para você ter certeza de uma coisa, porque muita gente vem aqui, por exemplo, no canal botar palavras na minha boca, falar que eu tô falando as coisas ou que eu tô agindo de determinada forma, sendo que na verdade eu tô simplesmente passando uma informação para frente que veio de um veículo de comunicação mais relevante. E às vezes pessoas não viram e através de mim as pessoas conseguem ver. Então essa situação fica muito azeda e acaba fazendo discussões estúpidas e tirando tanto a minha saúde mental quanto a saúde mental também da pessoa que está discutindo e lendo ali por coisas estúpidas. Então assim, evite esse tipo de coisa, não somente em relação a Anitta, mas em relação a qualquer artista. Se você está duvidando de alguma coisa, vai lá, procura, dá um Google, olha mais a fundo, entendeu? Você tira a sua prova nisso daí, você não precisa ficar enchendo o saco do produtor de conteúdo, alright? Muito bem, então hoje, como eu disse aí, nós vamos falar sobre o que deu errado em Girl From Rio da Anitta. Eu preparei um tópico aqui de 4 pra gente poder falar sobre esses 4 pontos que foram assim principais nessa queda da música, né? E eu vou analisar algumas coisas que aconteceram, vou dar minha opinião também sobre algumas coisas que eu vi acontecendo, que os fãs fizeram que eu não concordei, assim como teve coisas que eu concordei. Então assim, fica comigo que vai ser um vídeo daqueles, né? Língua de chicote, splash, splash, mas eu tenho certeza que você vai amar esse conteúdo. Antes da gente começar, é o seguinte: se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Como vocês sabem, gente, a música Girl From Rio, ela foi planejada muito tempo antes de ser lançada oficialmente. A gente sabe que o clipe foi gravado em 2020, além disso a gente teve a Anitta promovendo por mais de um mês essa música antes do anúncio oficial do single e lançamento da canção. Então assim, o público ficou muito pilhado com todas aquelas informações, tanto dos próprios veículos de comunicação que estavam lançando diversas coisas relacionadas a Anitta, a carreira dela e a Girl From Rio, que deixou a gente muito curioso. Então assim, a nossa curiosidade estava pronta para poder converter tudo pro pró ali da Anitta. Só que o que deu errado? Primeiro ponto aí já desse nosso tópico de 4. O vazamento da música que aconteceu 4 dias antes. O vazamento da música foi um tiro no pé, porque ele definitivamente cortou todo o hype de que a maioria estava esperando, tá? Uma coisa que normalmente acontece dentro do mercado fonográfico é uma estratégia de mercado chamada Testing the Waters, onde o artista coloca algum tipo de demo ou alguma faixa descartada em jogo aí para o público de forma vazada, e esse público escuta essa música e começa os famosos murmurinhos sobre o que eles sentiram em relação àquilo. E muitas vezes isso daí define o norte musical da próxima era de um artista, né? Lady Gaga fez isso quando lançou Stupid Love. Tipo assim, ela lançou a versão demo, depois ela lançou a versão oficial, todo mundo amou. Fez a mesma coisa com Rain On Me, todo mundo amou. Então assim, esse caminho foi bem trilhado e funcionou.
Só que no caso da Anitta, se isso daí foi uma estratégia desse vazamento, foi o tiro no pé, como eu disse. Por quê? Diferente desses artistas internacionais, a Anitta é uma artista brasileira. E o público brasileiro, ele é muito misto em relação ao trabalho da Anitta. A gente tem aquelas pessoas que dão suporte à Anitta, que respeitam o trabalho da Anitta, que admiram o trabalho musical da Anitta. E a gente tem aquelas pessoas que qualquer coisa que a Anitta lance, elas viram os olhos e fazem algum tipo de crítica ou qualquer tipo de hate relacionado a isso. E infelizmente, aqui no Brasil, muita gente que tem essa coisa de fazer críticas negativas, de fazer o hate acontecer, essas pessoas têm muito poder de voz na internet. Então, eu vi diversas correntes negativas em relação a Girl From Rio, de pessoas que nem tinham ouvido a música de verdade só por causa que uma pessoa mais relevante falou aquilo. Então, esse tipo de falta de opinião também é uma coisa que ajudou a música a não receber o feedback que recebeu. Por quê? Muitas vezes quando uma pessoa ela é mais conhecida, é o que a gente chama de influencer, né? Que no canal eu vejo muito isso comigo. Aqui eu tenho 80 mil seguidores. Você pensa, o que é eu falar uma coisa que 80 mil pessoas vão escutar? Né? Se todo mundo juntar e concordar com a minha opinião, alguma coisa acontece daquilo. Entende? Por isso que eu sempre falo, é a minha opinião, mas não precisa ser a sua opinião. O que você pensa também vale. Não é porque você não é uma pessoa que tem muitos seguidores, é porque você tem o seu direito de pensar, individualidade, entendeu? O seu ponto de raciocínio ali, de achar que uma coisa é boa ou não é porque você se sente bem ouvindo aquilo. Então muita gente deixa de ouvir e de sentir essas coisas para poder simplesmente compartilhar o hate de uma pessoa mais relevante que não gostou. E isso atrapalhou muito a música também, porque as pessoas vão em ondas de outras pessoas aí que não dão suporte pro trabalho da Anitta, o que é uma coisa muito triste, vendo que ela é uma artista nacional, que tá fazendo um trabalho muito bem feito, que tá indo muito longe com o seu trabalho musical, que tá tentando furar a barreira de um país extremamente xenofóbico com outras culturas. Então assim, se o próprio brasileiro vai contra a artista deles que está tentando fazer uma coisa lá, vocês acham que os americanos vão abraçar? É muito mais difícil. O segundo ponto aí que a gente tem que discutir é o impacto nas rádios, ou seja, a música ser enviada para o rádio. Quando Girl From Rio foi lançada, é bom a gente salientar que a música teve o impacto no mesmo dia no rádio. Muita gente estava compartilhando esses tempos para trás que a Warner não fez o envio dessa música para o rádio. Só que a Warner fez o envio da música para o rádio. O que aconteceu foi que a música não foi tocada. É diferente. Porque assim, infelizmente, gente, as rádios americanas ainda têm toda aquela coisa da peiola, do jabá, de pagar um valor para tocar isso e aquilo. Por mais que seja uma coisa ilegal, ainda existe muito. E muita gente falou que isso era um erro da gravadora de não ter pago e não feito um planejamento prévio desse tipo aí de patrocínio para poder fazer com que a música fosse mais longe. E assim, não querendo ficar do lado da gravadora de maneira nenhuma, porque eu não sei qual é o contrato da Anitta. Às vezes o contrato dela era para a gravadora promover o trabalho dela, etc e tal, e a gravadora não promoveu direito? Não sei. Mas o que eu acredito é o seguinte, que visando que a gravadora fez esse envio da música para os rádios, o que aconteceu mesmo foi o desinteresse das próprias estações em colocar aquela música para girar. Exatamente o que aconteceu com diversos outros artistas que vieram de outros países e tiveram dificuldade para suas músicas entrar nas estações de rádio. Os próprios radialistas não tocam aquelas músicas, mesmo você cantando em inglês, entregando uma coisa linda, eles não tocam. O americano tem ranço do resto do mundo. Eu disse, a gente não sabe como é o contrato da Anitta, a gente não sabe como que a Warner fechou com ela essa parceria de gravação. Por quê? A gravadora, ela tem diversas formas de administrar a carreira de um artista dependendo do contrato. A gente tem contratos 360, que é o que normalmente
As pessoas acreditam que a gravadora faça por um artista, né? Que ela pegue o artista e lance o trabalho do artista do zero, só que na verdade não é isso que acontece, tá? Normalmente tem toda uma questão da gravadora às vezes ser só distribuidora, ou seja, colocar nas plataformas digitais, enviar para os rádios e lançar os videoclipes e abrir portas para promoção da música. Ou às vezes tem, por exemplo, o contrato em que a gravadora paga o CD, paga a promoção dos singles, paga o videoclipe e tudo, e aí depois o artista tem que ir por si ali em como ele vai fazer a divulgação do álbum, a turnê e tudo. Então assim, tem diversos contratos diferentes. Visando o que eu vi ali, o contrato da Anitta é um contrato onde a gravadora ela tem essa coisa das gravações, né, da Anitta ter feito o álbum, entregue o álbum para a gravadora, tanto que eles vão escolher o que eles vão lançar, o que não vai lançar do álbum dela, como isso vai ser decidido, como ela vai se portar publicamente. Então eu acredito que o contrato dela seja um contrato um pouco mais duro do que a gente imagina. Porque aqui no Brasil, a Anitta era uma pessoa que ela tomava frente do trabalho dela e ela fazia o que ela queria. Ela lançava a música que ela queria, ela ia atrás da parceria que ela queria, ela entrava na rádio que ela queria, ela dava entrevista onde ela queria. E quando ela vai para uma gravadora internacional, ela tem que seguir as rédeas da gravadora, porque é o planejamento da gravadora que tem que ser cumprido e não o dela como empresária. E a gente lembra que desde quando a Anitta decidiu que ela queria ter um manager para poder cuidar da carreira dela, fazer os planejamentos da carreira dela, ela não queria mais ter esse tipo de decisão a ser tomada porque ela estava muito cansada desse universo empresarial da carreira dela. Era muito exaustivo, que ela queria terceirizar isso. Então assim, o que ela tá fazendo, gente, simplesmente é uma coisa que ela plantou. Ela quis ir pro manager, ela quis fazer isso dessa forma, então é assim que vai acontecer. Ela mesma disse, o manager é importante porque ela chegou num ponto que ela bateu numa porta onde ela não conseguia passar para determinados locais do universo internacional. Com o manager e os contatos dele, aí ela consegue fazer isso. Então assim, a gente julga muitas vezes sem saber como funciona esse outro lado da laranja. Terceiro ponto a discutirmos aí, o desinteresse da própria Anitta pelo álbum. Esse daí definitivamente foi um dos que mais frustraram os fãs durante esse último mês. Por quê? Quando a Anitta deu aquela entrevista pra blogueirinha, que ela falou exatamente que ela tinha entregue as músicas pra gravadora e que ela não tava mais nem aí de como a gravadora ia fazer dali daquele ponto, os fãs ficaram muito frustrados exatamente por aquilo que eu acabei de falar, da Anitta ter sempre à frente da escolha dos trabalhos dela. Mas a gravadora é isso, gente. Infelizmente, no mercado internacional, não é igual no mercado nacional. Essa indústria da personalidade lá é vista só como uma coisa positiva e para agregar valor à sua imagem pública. Mas no trabalho mesmo de gravação de estúdio, é o que eles resolvem passar para frente ali que realmente vai definir quem você é musicalmente, né? Não é a mesma coisa que a gente vê por aqui. E assim, uma coisa que me deixou muito incomodado nessa situação toda foi que eu vi os fãs pressionando muito a Anitta em relação a isso, sendo que era uma coisa que não era mais da ossada dela. E faltava às vezes um pouco de entendimento dos fãs de entenderem que aquilo ali é uma pressão muito complicada para ela e ela tem que ficar engolindo aquela pressão enorme de uma coisa que o fã não pode fazer pelo artista, porque o fã só enxerga o lado do que o artista vende. Muitos fãs, gente, não têm a menor ideia de como funciona esse universo por trás do lançamento, da criação da música, do planejamento do lançamento, né? 98% não tem essa noção. E eles vão exatamente na crítica daquilo que é o que a maioria às vezes está falando. E às vezes essa maioria que tá falando não sabe o que tá falando. Então assim, eles só replicam essa situação toda. E isso é uma coisa que eu fico assim chateado, porque eu vejo uma pressão enorme, como eu disse, sendo feito na cabeça da Anitta sem necessidade. E assim, uma coisa que eu fiquei pensando foi que exatamente, já que a Anitta tava daquele jeito, depois desse desempenho baixo de Girl From Rio, a gravadora com toda certeza vai mandar ela refazer o álbum. Vai mandar ela gravar outras coisas, vai mandar ela mudar o som dela, mudar o estilo dela. Alguma coisa eles vão reformular ela. E a gente tem vários artistas que fizeram trabalhos desse jeito, lançando singles, e que não conseguiram ter os seus álbuns lançados por causa que a gravadora
não viu o resultado realmente que eles queriam ver desses artistas. Então assim, não tinha álbum, não tinha EP, não tinha nada. Então às vezes a gente vai ter só essa música, depois a Anitta vai lançar uma outra música e álbum que é bom aí, vão empurrando com a barriga até quando for possível ter um álbum nos números que a gravadora espera de feedback internacional da Anitta. Porque assim, aqui no Brasil ela já é uma artista consolidada. Lá fora, era como se ela estivesse debutando de novo, gente. É como se Girl From Rio fosse a primeira entrada que ela fez de verdade no mercado internacional, entende? Por mais que ela tenha lançado outras músicas que apareceram ali, como Downtown, como a própria Me Gusta, mas agora é outro ponto. É outra iniciativa, sabe? Então o caminho é muito mais difícil e complicado. Então agora a gente vai ter que esperar realmente como ela vai se transformar como artista nesses próximos meses para ver se esse álbum realmente vai chegar. Um quarto ponto aí foi a publicação do Brandon Silverstein, exatamente dando a entender que a Anitta de certa forma estaria acreditando no que os fãs estão divulgando e não realmente acreditando no poder que ele tem como manager e nos contatos que ele tem para fazer, onde ele colocou exatamente aquela publicação no Instagram sobre acreditar nas líderes de torcida e não realmente no seu treinador. E isso é uma coisa muito complicada, né, gente? Porque, como eu acabei de dizer aí, a indústria ela tem várias facetas. O fã é o consumidor final, né? Até chegar essa música aqui pra gente com o videoclipe, tem várias coisas que aconteceram por trás que a gente nem imagina. Tem várias coisas que aconteceram, várias frustrações que coisas aconteceram e deram errado, enfim. Teve uma situação toda cabeluda por aí. E a gente julga muitas vezes e culpa o manager também, só que a gente tem que pensar que também o trabalho dele não deve ser fácil, né? Eu vi muita gente falando que ele vai fazer com a carreira da Anitta a mesma coisa que ele fez com a Normani, mas com a Normani, gente, aconteceu simplesmente a mesma coisa que podemos dizer pode acontecer com a Anitta, porque a Motivation dela não teve a expectativa final que a gravadora queria que tivesse. Então eles mandaram ela reformular, fazer feat com outras pessoas, aparecer em outras campanhas publicitárias, enfim, eles fizeram uma imagem nova da Normani, Sweet Harmony, para poder lançar de verdade o novo álbum dela. E por mais que o Brandon Silverstein seja o empresário dela, ela não deixou de aparecer no clipe da Cardi B, ela não deixou de ir nas premiações, ela não deixou de fazer campanha publicitária. Às vezes com a Anitta vai ser a mesma coisa. Eles vão colocar ela para fazer outras coisas antes de verdade fazer essa estreia internacional musical dela, que ela tanto quer. A gente vai ver como vai rolar isso daí pelos próximos meses. E assim, tentem ser mais de boa, gente. Tenta não ficar frustrado demais com isso, criando pressão até por cima de você mesmo. Eu sei que o mundo da música é complicado, porque tem sempre aqueles fãs que vêm falar a Anitta não conseguiu nada, isso, aquilo, etc e tal. Mas quem fala isso com toda certeza não conhece a carreira da Anitta ou não tem interesse em buscar sobre a carreira da Anitta. Porque se buscar, vai ver que tá falando merda. Então assim, se dediquem nas correntes de fazer a música ir pro rádio. Quer ajudar a música? Faz as indicações da música nas rádios internacionais. Tem sempre correntes diárias acontecendo no Twitter para poder promover isso. Vai lá que vocês com toda certeza vão estar dando a energia de vocês para uma causa muito mais nobre, muito mais interessante, que vai ajudar a Anitta a construir cada vez mais o espaço dela dentro do mercado internacional, tá bom? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.